Olá, me chamo Thalita de Moraes Moreira, faço Letras Português pela UESP, no campus Doutora Josefina Demes, em Floriano, e fui bolsista durante um ano do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC. Bom, o título da pesquisa da qual participei é O Discurso Transtextual em Impressões e Gemidos, de José Coriolano de Souza Lima, e o idealizador e orientador dessa pesquisa foi o professor Dr. Daniel Ciarline. Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar as operações transtextuais na produção poética de José Coriolano de Souza Lima. Então, a partir de estudos feitos do livro Palimpsestos, do Gerard Genette, o Genette ele coloca a transtextualidade como sendo a transtextualidade ou transcendência textual como sendo tudo o que eu coloco em relação manifesta ou secreta com outros textos. Então, basicamente, a transtextualidade ela é a introdução de um texto dentro de outro, né? Então, a partir disso, era necessário identificar qual foi o horizonte de leitura que o Coriolano teve durante a produção desses poemas, né? Quais foram os escritores que ele teve acesso, bem como o contexto histórico, por que ele escolheu essas obras, essas citações, esses escritores para compor a sua obra, né? E para isso era necessário também compreender as diferentes operações transtextuais que regiam a obra Impressões e Gemidos, né? O Genette ele coloca as 5 transtextualidades como sendo a primeira, a arquitextualidade, segunda, paratextualidade, a terceira, intertextualidade, a quarta, metatextualidade e a quinta, a hipertextualidade. Então, era necessário identificar quais eram essas transtextualidades, né, dentro da obra do Coriolano. Foi preciso também identificar quais os mecanismos composicionais poéticos, hipertextuais e hiportextuais que regem a obra e os seus vínculos com a tendência romântica. Bom, o Coriolano, o José Coriolano e a sua obra, obviamente, são essencialmente românticos, fazem parte do movimento romântico do século XIX. Então, tem essa coisa muito forte da evasão do presente, seja para o passado, seja para o dentro de si mesmo, seja para o futuro, né? Então, foi preciso estudar acerca desse romantismo, o que eram essas tendências, quais eram essas tendências, e identificar o Coriolano dentro dessas tendências também, bem como, né, esses mecanismos composicionais, essas hipertextualidades, né? E foi necessário também avaliar o posicionamento político do autor, né, do Coriolano. O romantismo também tendo essa coisa muito forte de política, o Coriolano também coloca o posicionamento político dele dentro da obra, e foi preciso avaliar isso também. Da metodologia, essa pesquisa é essencialmente bibliográfica, então foi necessário estudar todo o aporte teórico das transtextualidades e do romantismo, das transtextualidades com palimpsesto de Gerard Genette, como já foi dito anteriormente, né, com os 5 tipos de transtextualidades, dentre os quais a hipertextualidade, e sobre o romantismo com Revolta e Melancolia, o romantismo na contramão da modernidade, de Michael Louis e Robert Saire. A partir desses estudos, né, foram levantadas várias discussões no grupo de estudos e algumas metas foram colocadas para os objetivos serem alcançados na pesquisa. Então, foi necessário fazer vários ensaios, né, acerca das transtextualidades, acerca do próprio romantismo, né, foram feitas tabelas dos 61 poemas e quais as tendências românticas que estavam introduzidas nesses poemas, né, quais eram as transtextualidades que foram encontradas nesses poemas também, e quais eram essas transtextualidades, né. Foi necessário também estudar a introdução do livro Impressões e Gemidos, que foi produzida pelo Davi Caldas, que era escritor, jornalista e amigo íntimo do Coriolano, né? Lá o Davi Caldas ele vai traçar algumas discussões acerca do posicionamento político do Coriolano, que também vai ser identificado dentro da obra. Bom, dos resultados foi identificado e comprovado
a existência de hipertextualidade bíblica, de metatextualidade e de paratextualidade. Essas foram as 3 transtextualidades que foram encontradas dentro dessa obra, bem como qual foi a ligação que essas transtextualidades tiveram com os poemas em que elas foram introduzidas e as tendências românticas que estavam presentes ali dentro desses poemas, né? Foi identificado também e comprovado que o coriolano pertence às 3 modulações românticas. Antes ele era identificado apenas em 2, na modulação retroativa e na intimista, e nessa pesquisa ele pode ser identificado também na 3ª modulação, a progressista reformadora. O coriolano ele tem um posicionamento muito forte acerca da forma de governar de alguns reis, né? Ele põe isso em um dos seus poemas e ele critica muito fortemente essa forma de governar, né? E o terceiro resultado é que o Davi Caldas ele teve êxito em posicionar o coriolano dentro dessas 3 modulações, né, na introdução do livro. O Davi Caldas ele se atém especialmente nessa 3ª modulação, mesmo que essa 3ª modulação seja pouco vista dentro dos poemas do coriolano, são poucos poemas em que a gente vai ver essa 3ª modulação, mas que ainda assim é um posicionamento muito forte, e o Davi ele vai falar um pouco sobre isso, e é possível identificar isso também. Bom, e para finalizar, né, a importância dessa pesquisa se dá pela incrível relevância, né, e importância do José Coriolano enquanto escritor piauiense e romântico no século XIX, né? A partir das discussões feitas no grupo de estudo, a gente conseguiu identificar que o José Coriolano ele tem uma relevância tremenda para esses estudos, né, acerca do romantismo, acerca das transtextualidades, e o quanto que é pouco estudado sobre esses escritores piauienses, né, do século XIX. E essa pesquisa ela dá luz a outros trabalhos, né, como produção de artigos, produções de TCCs, outras pesquisas que vêm mais à frente, né, sobre a importância e a relevância desses escritores românticos no século XIX.